Porém, a prefeitura também precisa dessa arrecadação para a sua administração. Não estou aqui discutindo se é boa, se é ruim, o que tem que melhorar, né? Não é essa a questão. A questão é, e aqui nós temos vários empresários, todo mundo precisa de arrecadação para poder administrar qualquer negócio. E a administração da prefeitura é um grande negócio. Se está bem ou está mal, né, nós não iremos piorar com o nosso funcionamento em nossa preferência. Então, eu vou pedir aqui à mesa, né, uma abertura rápida e as inscrições vão estar abertas com a Cíntia que está aqui ao meu lado, tá, que vai fazer a inscrição, e nós vamos, então, de uma maneira objetiva, tentar construir um projeto para propor. Eu já tenho aqui com a minha presidente, em reunião que dura mais de uma hora, para qualquer coisa que... Então, nós vamos tentar manter essa norma, né, de discussão e buscar se realmente contribuir para o nosso município. Obrigada. Vou passar a palavra aqui. Vamos ouvir agora a presidente da CIEG, a doutora Elenir Queiroz. Bom, boa noite. Boa noite. Boa noite. Tá cedo para dormir, gente. Olha, em primeiro lugar, muito obrigada aos vereadores pela presença aqui. Nós estamos muito honrados. É muito legal que a gente tenha a oportunidade de receber um poder tão importante nessa casa. Eu brincava com o vereador Paulo Magalhães agora há pouco, porque quando a gente fala em empresários, a impressão que você tem é que você está falando de grandes empresas, do domínio capitalista. A CIEG, ela tem sim entre os seus associados grandes empresários, mas 90% do mercado, 90% dos associados são pequenos empresários, é mesmo o pessoal que dá emprego em Goiás. Então, muito obrigado pela presença. E esse pessoal ainda está fechando a loja e se encaminhando para cá. É tradição na casa que o pessoal chega aqui depois das 19 horas. Vamos fazer como pessoas de negócios. A gente, empresário, sabe negociar. Se a gente ficar espichando para lá e para cá e falando dos erros de A e dos erros de B, nós não vamos chegar a lugar nenhum. A ideia nossa aqui é chegarmos, pelo menos conversarmos com o vereador sobre o que é possível fazer, sobre o que não é possível fazer. O ideal seria que nós usássemos da palavra para sermos propositivos. Olha, a sociedade tolera um reajuste de até tanto. E a gente limitasse o tempo de cada um para que todo mundo pudesse se expressar. 3 minutos, né? Pode cronometrar para nós, Cíntia? Cíntia, 3 minutos por pessoa. E que as falas fossem propositivas. Olha, para nós, um aumento de até tanto é possível. Ok, Cíntia? E quem desejar falar, levanta a mão que a Cíntia está ali anotando. E a ideia é ouvirmos mesmo as pessoas. Licença, só um instante, que justificando aqui a ausência do vereador Tairone. Ele está em Brasília, numa Conferência Nacional de Educação, no CONAI 2014. Ele é um dos delegados eleitos por Goiás e não pôde se fazer presente, está em Brasília. Mandou um abraço para você, vereadora, e para os demais participantes. Sim, agora o vereador Anselmo. Boa tarde a todos os senhores, senhoras e meus pares, novos vereadores. Na verdade, eu estou à mesa porque eu sou membro desta distinta casa há muitos anos e também agora na questão de ser vereador, também há muitos anos. Me preocupa muito e eu achei prudente a propositura da ilustre vereadora doutora Cristina, quando trouxe para esta casa a discussão com o setor produtivo.
Afinal de contas, a prefeitura e os governos vivem da produção do que nós, empresários e outros correlatos, fazem no seu município, no estado e no país. Ninguém cobra imposto de quem não produz. Eu não me lembro. Só dá um dado que as pessoas que não produzem nada nesse país não declaram imposto de renda. É uma raridade. Agora, até quando que nós podemos desonerar a carga tributária? Essa é a pergunta, para que o setor produtivo possa continuar prosperando e que o município, o estado e a federação não intervenham nas nossas atividades. Então, quero parabenizá-la. Você veio justamente trazer dentro da casa que tem a capacidade de mensurar, e eu vou tornar a repetir, a capacidade contributiva dos nossos munícipes. Eu, por exemplo, vejo que a propositura de aumento do lançamento dos tributos do ano de 2014, linearmente, é um equívoco. Até porque você aprovou, você formulou uma planta de valores que não foi colocada para votar. E a planta de valores aproxima do valor venal dos nossos imóveis, até porque está defasado há quase 8 anos. Errado, então fizemos. Aprovou-se uma alíquota previamente, sem atrelar a planta de valores. Então veio agora a propositura desprezando a lei aprovada e a planta de valores não reconhecida até agora pela Câmara. Eu tenho uma propositura que eu pensaria que era ideal: desprezar isto, mantém a planta de valores atualizada que foi feita, mantém as alíquotas que já foram aprovadas por protesto sem protesto, e se estabelece um teto de um gatilho para que, quando chegar a 100%, o gatilho tem que ser disparado e secciona a tributação de cada um dos imóveis do município de Goiânia. É possível fazer isso? É, perfeitamente. Porque o que me questiona muito é para que a planta de valores vai continuar no mesmo erro se nós não fizemos todas durante 8 anos. Vamos continuar não permitindo que ela seja desaprovada durante 2015, 2016, deixar para 2017 ou 2018? Errado. O grande segredo, ao meu entender, é a planta de valores atualizada, porque sobre ela também vem outros insumos como o ISTI e assim sucessivamente. Se alguém me perguntar qual é a minha sugestão, até porque eu fui fazer a planta de valores representando a Câmara Municipal de Goiânia e lá tinha representante da CIEG, é que se aprove a planta de valores para não cometer injustiça fiscal, as alíquotas que foram aprovadas também, porque a lei já existe, e aí sim se estabelece um gatilho para que ninguém seja tributado acima de 100%. E aí nós vamos recuperando no ano de 2016, 2017 e assim sucessivamente. Nós temos que encontrar uma equação, porque ao meu entender o que está sendo mais questionado é o aumento linear, aonde nós temos certeza que vai haver injustiça fiscal. Alguns serão beneficiados e outros, lamentavelmente, serão extremamente tributados. Fala agora o senhor Leopoldo Jardim, vice-presidente da CIEG Jovem. Mas antes gostaríamos também de sentar aqui à frente o vereador Carlos Soares. Boa noite a todos. Com muita alegria que a CIEG recebe todos aqui, e a CIEG cumprindo seu papel de contribuir com o diálogo com a sociedade. E parabéns, vereadora Cristina, pela propositura. Quero cumprimentar o vereador Thiago Bernais, que é nosso vice-presidente da CIEG Jovem, atuante na CIEG Jovem também,
E dizer que a SIEG Jovem, nós apresentamos um grupo grande de jovens empresários. A preocupação é grande, porque o jovem que acaba de abrir sua empresa, ele já tem uma alta carga tributária. Nós somos sufocados com as cargas tributárias hoje existentes em todos os níveis, e ainda com esse possível aumento do IPTU, que da forma como foi apresentado para a sociedade, de forma que não foi tão discutida, tão clara como nós gostaríamos que fosse, tem gerado um desconforto muito grande entre os nossos associados. E a SIEG Jovem vai contribuir com o que for possível, mobilização. Fizemos uma ação muito grande na cidade, ação da planta de valores, uma ação com um grupo de teatros, há um mês atrás, teve uma repercussão muito grande, e vamos continuar fazendo o que for possível para que o diálogo seja estabelecido, que não se imponha nenhum aumento de carga tributária para nós que já apanhamos tanto, que já somos penalizados, que infelizmente não temos os serviços públicos que nós gostaríamos e que merecemos ter. E, então, infelizmente, esse diálogo não existe da forma como deveria ter. Então, a SIEG vem propor esse diálogo, está conseguindo esse diálogo, está trazendo a sociedade para discutir com o poder público, e a presença dos amigos vereadores aqui vem contribuir com esse diálogo. Obrigado pela presença e nós estamos à disposição. Eu quero agradecer muito a presença do vereador Azulim também aqui com a gente nessa audiência, vereador Zander mais uma vez, Paulo Magalhães, Giovanni, Tiago, Elias, o Anselmo vai nos ajudar a coordenar esse debate, essa propositura, e quero justificar o chamamento do Carlos Soares aqui para a mesa, que faz parte da base aliada, e isso é importante, é isso que nós buscamos, é esse consenso, é o caminho do meio, é trabalhar todo mundo junto em prol da nossa cidade e auxiliar aí os trabalhos da prefeitura para que a gente possa realmente construir uma cidade cada vez melhor. Então eu passo a palavra aqui para o Carlos Soares para fazer sua consideração inicial. Em seguida, então a Cíntia, já que está fazendo as inscrições, as inscrições estão sendo feitas com a Cíntia, e eu vou pedir que as pessoas usem o microfone. Margarete vai levar o microfone a quem tiver inscrito, porque a audiência está sendo gravada, porque a gente tem um registro das propostas que forem aqui feitas. E fazer propostas, mais uma vez, A gente ser o objetivo, tentar propor, vamos tentar contribuir efetivamente com o projeto. Então, a palavra é com o Carlos Soares. Boa noite a todas e todos. Parabéns à SIEG, doutora Cristina, que propôs essa audiência pública, Anselmo, que é vice-presidente, vereadores, todos presentes aqui. A gente fica feliz dessa propositura porque nós esperamos achar uma solução para este projeto. Um projeto que a cidade precisa, não é o prefeito que precisa desse projeto, é a cidade. E que nós possamos achar aqui hoje o início de um diálogo, de uma solução, para que nós possamos resolver este problema. Porque não dá para adiar do ano que vem para o outro ano, porque nós precisamos realmente de achar uma equação que atenda às necessidades da comunidade, porque as necessidades da comunidade é mais escola, coleta de lixo pontual, a poda das árvores, os parques, uma cidade de qualidade que nós estamos acostumados e queremos que cada dia tenha, que é qualidade de vida para nós goianos. E também não podemos aprovar uma planta de valores, o IPTU, que a população não tenha condições de contribuir com o pagamento. Então nós entendemos que aqui hoje pessoas realmente esclarecidas da sociedade, que vêm aqui com essa intenção de contribuir para que nós possamos fazer uma proposta meio que possa se tornar fim na Câmara Municipal de Goiânia, porque todos os vereadores, eu entendo que quer uma cidade melhor para toda a cidade. E nós precisamos de achar uma equação, porque há vários investimentos sendo feitos, a cidade vai crescendo e nós precisamos
de também contribuir com a cidade, mas é uma contribuição que temos como. Então, por isso, parabéns à CIEG, esperamos aqui ouvir bastante propostas para que possamos abrir a negociação, para que possamos chegarmos a um entendimento e aprovarmos um projeto de entendimento e não simplesmente rejeitar o projeto sem a tentativa de um acordo. Eu espero que a CIEG nos ajude muito na encontrar a solução para este acordo que a gente possa fazer entre a comunidade e a Prefeitura, via Câmara Municipal, que aqui está os principais vereadores da Câmara, que é o Zulinho, o Zander, o Paulo Magalhães, que hoje nós tivemos um desentendimento, mas pontual, Giovana, Tiago, Elias, Anselmo, doutora Cristina e eu, uma pena que a situação veio pouca, mas eu estou aqui para representar a situação e representar o prefeito Paulo Garcia. Obrigado. Bem, então nós vamos passar as inscrições, né? A lista aí. Tá, a primeira inscrita é o vereador Zander. Gente, boa noite a todo mundo. Cumprimento aqui a Cristina, parabéns Cristina, Anselmo, pela tua postura, Eleni, prazer muito grande, Eleni, poder estar aqui. E de uma forma especial, cumprimento a todos que vieram e todos os vereadores. Vou cumprimentar a figura do Paulo Magalhães, que é o mais experiente, né, Paulo? Sintam-se todos cumprimentados. Então, eu fui conversar com o Anselmo ontem, aí ele pegou a minha fala todinha e minha ideia, que eu falei para ele. Eu fui um defensor das alíquotas, mesmo muito criticado, votei a favor das alíquotas, porque eu entendia, vereador Carlos, que para um segundo momento, com a atualização da planta, nós poderíamos fazer dentro da planta reajustes e ajustes, fazendo a justiça fiscal que as alíquotas nos davam a condição de fazer. Há dois entendimentos, eu tenho o entendimento, inclusive, que as alíquotas elas podem ser reduzidas, elas não podem, a noventena, elas não podem ser aumentadas. Ela precisa da noventena, se eu precisar reajustar elas para cima, para baixo não. Então, eu particularmente votei nas alíquotas e defendi, né? Inclusive no primeiro dia, quando estava no calor, né, Elias? Nós dois tivemos um problema de televisão, apanhei igual menino que joga comida fora na hora do almoço. Mas hoje eu vejo que, particularmente, se nós conseguíssemos, vereador Anselmo, um entendimento com relação à manutenção dessas alíquotas e percentuais diferentes na aplicação do reajuste da planta de valores, nós conseguiríamos fazer com que a população entendesse a justiça fiscal que se fizesse dentro de qualquer região da nossa cidade. Há discrepâncias. Por exemplo, uma gleba de terra no entorno do Shopping Passeio das Águas a R$3. Hoje aplicado lá é R$600, R$800, R$1.000. Se você pegar uma gleba lá de R$3 e pôr a R$30, nós vamos ter um aumento de 5.000%, 10.000%, né? Que aos olhos da população o que vai valer é o percentual. E nós não vamos resolver o problema nem da prefeitura e nem o nosso, porque nós estamos dando 5.000%. Né? Vou terminar. Então, você vai ter que me dar mais 30, porque não me avisaram que era só 3 minutos. É 5 minutos, eu acho que seria o ideal, porque é muito pouco. Então, eu concordo com a Giovana, Cristina, dá 5 minutinhos, eu vou concluir rapidamente. Então, eu particularmente entendo que se a gente conseguir o que o Anselmo falou, eu já tinha debatido isso também com o próprio Anselmo, com o próprio Carlos Soares, eu acho que a gente conseguiria chegar com menos dor, né? Eu concordo, vereador Elias, que a prefeitura tem que ter o incremento do IPTU, né? Eu lutei particularmente, o vereador Carlos Soares é testemunha, numa reunião que foi chamada da base do bloco a qual eu sou líder, eu lutei para começássemos a discutir um percentual de 30%, até porque eu sei que 30% tirando o índice da inflação já é 22, 22,5%, né? Então lutei por esse percentual, fui voto vencido lá na reunião. Acho que a gente tem um percentual, porque antes se falava em 1.000%, em 2.000%, e tinha caso de 5.000%, vereador Giovanni, né?
Então, esse caso dessa gleba de terra ali naquela região, ele era um caso deste de mais de 5.000%. Um percentual, ele vale para quê? Para a gente começar a discutir. Pelo menos você tira esse estigma de que será 5.000, 10.000, 20.000. Já estou concluindo. Então, eu vou estar, tenho dito muito, tenho disposição para que a gente possa estar fazendo, e acho que isso tinha que ser feito às 70 mãos, que são os 35 vereadores, chegassem a um consenso, discutido com a sociedade, com o segmento organizado. Aí sim a gente conseguiria um progresso muito grande. Porque se for para colocar, vereador Carlos, e eu tenho deixado isso público, e meu posicionamento nesse ponto é muito firme, se o índice, eu até fiz uma brincadeira, porque o secretário João Walter disse que não estava disposto a mexer no índice de 58%. Eu falei, então põe ele para votar. Porque eu não tenho disposição, nem eu, nem o bloco a qual eu lidero, nesse momento, disposição em votar um índice dessa magnitude. A população não tem capacidade de endividamento, seja ela que nós vamos mexer com quem aluga uma kitnet, que mora lá em Séries, que aluga uma kitnet para um filho que estuda aqui, que paga R$40 por ano, para uma pessoa também que tem uma empresa e que tem aí muitos funcionários e que vai ter um percentual muito grande. Obrigado. O próximo inscrito é o vereador Tiago Albernaz, por favor. Boa noite a todos e a todas. Cumprimentar a querida amiga vereadora doutora Cristina pela propositura, minha amiga presidenta Lenir Queiroz, meu amigo presidente Leopoldo Veiga Jardim da SEG Jovem, a todos os vereadores e a vocês presentes. Quero procurar ser bem objetivo e sucinto nessa audiência pública que tem o propósito de ser propositiva. Acredito eu que da forma como a prefeitura vem colocando esse aumento linear, já foi colocado, eu já dei o meu posicionamento em outras audiências públicas, que é um equívoco. Eu não acredito que isso promova a justiça fiscal e que muito menos representa o que a cidade vem se desenvolvendo. A gente sabe que a cidade vem se valorizando em determinadas regiões, mas que tem determinadas regiões que ela vem perdendo valor. A gente sabe que isso vem acontecendo em determinados imóveis e a prefeitura parece que quer tampar os olhos para isso. A proposta que eu acredito ser pertinente nesse momento, vereadora e nossa presidente, é do imposto progressivo, aquilo que já vínhamos defendendo desde o debate do ano passado, quando conseguimos derrubar esse projeto do aumento do IPTU ano passado. Eu proponho nesse momento que aqui, o Fórum Empresarial, a partir da CIEG, dessa audiência pública, ela possa se posicionar em primeira instância. Eu acredito que não é possível, eu já conversei isso com o vereador Anselmo, eu acredito que não é possível pensar num aumento da planta de valores do município de Goiânia sem você conhecer o que você tem nas mãos. A Prefeitura de Goiânia não conhece o seu cadastro imobiliário, ela não sabe as atualizações que já tiveram, se teve investimento em empreendimentos, se já teve construção, se teve puxadinho dali, puxadinho dali. Então eu acredito que o primeiro ponto seria realmente fazer um recadastramento imobiliário do município de Goiânia. Não tem como você cobrar daquilo que você não conhece. Eu acredito que isso seria um ponto que o Fórum Empresarial teria que começar a buscar nesse momento. E já partindo por parte do processo, do projeto que está tramitando na Câmara Municipal, eu defendo que a Prefeitura deva acompanhar aquilo que vem sendo debatido desde o ano passado. Por que ela teve essa votação, vamos dizer assim, derrotada o ano passado na Câmara Municipal? Porque, primeiramente, não se chegou a um bom senso comum, não foi utilizada de forma criteriosa a comissão da planta de valores para que se fosse encontrado um mecanismo de votação para esse projeto, e por um outro lado não respeitou uma lei até do amigo vereador Elias Vaz, que seria, o que tentaram fazer esse ano, que seria a partir do momento acabar com o zoneamento fiscal e partir para o imposto progressivo, que eu acredito que é o que promove justiça fiscal no município de Goiânia. Então o que eu defendo nesse ano agora é que tanto o Fórum Empresarial como essa audiência pública possa vir a propor um aumento que fosse no índice inflacionário, até porque não cabe a nós vereadores, ou o Fórum Empresarial, ou a sociedade goiana nesse momento, assumir uma falta de planejamento, que a Prefeitura teve um ano para planejar, desde o ano passado. Quando a Prefeitura teve a derrota no ano passado, ela poderia ter falado, não, por que nós perdemos? Então vamos começar a trabalhar, vamos começar a estudar, vamos dialogar agora, para que a gente possa aprovar o ano que vem. Não foi feito dessa forma, deixou chegar mais uma vez os 45 minutos do segundo tempo para vir propor um aumento linear mais uma vez. Então não concordo com esse posicionamento.
acredito que nesse momento o que defendo é sim o aumento inflacionário, né, como foi feito, e que para o ano que vem a gente possa vir a discutir de uma forma planejada, de uma forma com a comissão da planta de valor sendo instalada mais uma vez desde o início do ano, para que possa ter tempo hábil de trabalho, né, promovendo justiça fiscal e aí sim acabarmos com o zoneamento fiscal, trazendo um imposto progressivo, e aí, consequentemente, não tenho dúvida que teremos aprovação aí com a ampla maioria na Câmara Municipal de Goiânia. Para que possa ser sucinto e objetivo, acho que já falei até demais, mas essa é a minha colocação, tá, gente? Eu acho que de uma forma bem racional, acho que é isso que nós deveríamos propor nesse momento, tá? Obrigado. Tiago, quem tiver propostas, você propõe, direciona para alguma proposta. Eu gostaria que o Elias falasse sobre o projeto, porque o Elias já tem um projeto aprovado na casa do imposto progressivo, que não foi colocado em vigor, né, que poderia ter feito toda a diferença, inclusive facilitado a vida do executivo. Então esse imposto progressivo já é aprovado, né, Elias? Acho que ele pode falar um pouco sobre isso. Mas agora o que nós temos que ver, o que nós podemos fazer nesse momento, como é que nós podemos interferir nesse projeto que está tramitando na casa. Acho que é tentar direcionar para isso. Só a inflação, índice inflacionário. O próximo inscrito, senhor. Desculpa. Foi o ano passado, né? Não passou o aumento, automaticamente é o índice inflacional. Quem é o próximo, Margarete? O próximo inscrito é o senhor Marcelo Conrado, é um empresário e morador do setor Jaú. Vou segurar aqui o microfone para ele. Boa noite a todos. Meu nome é Marcelo Conrado, eu sou morador, sou engenheiro morador do setor Jaú. Eu vim aqui representar os moradores do setor. Eu queria dizer o seguinte, a proposta minha, já que nós viemos aqui para fazer um debate propositivo, é de não ter aumento nenhum. Eu acho, assim, totalmente fora de questão, um aumento de 57% ou 30% que foi proposto. Eu acho que o contribuinte não tem a mínima capacidade de suportar isso. E eu quero explicar aqui o porquê disso. A questão do aumento do IPTU, ele passa por vários aspectos, como a capacidade contributiva, a justiça social, a contrapartida dos serviços prestados, a transparência e a legalidade. O Brasil tem hoje uma das cargas tributárias mais pesadas do planeta, contribuindo para aumentar a desigualdade social. E apesar dos avanços na distribuição de renda do país, ainda nós somos os piores do mundo nessa questão. Goiânia foi considerada pela Organização das Nações Unidas como a cidade de maior desigualdade social da América Latina e a 18ª cidade mais violenta do mundo, exatamente por questão dessa desigualdade social. Nós temos uma carga tributária complexa, confusa, pesada, pouco transparente e, acima de tudo, injusta, porque ela tributa igualmente os desiguais, acabando por penalizar os mais pobres, que tem que arcar com a mesma renda, arcar com os mesmos impostos com a renda menor. Porque esses impostos estão embutidos dentro do produto, de cada produto. A Prefeitura de Goiânia, assim como todo o país, precisa sim aumentar a arrecadação pública, mas ela tem que vir através do trabalho, da eficiência, do planejamento, da gestão responsável e não com politicagem irresponsável e aumento sistemático e abusivo dos impostos. Reduzindo os impostos, nós teremos um incremento na produção e, consequentemente, na arrecadação, aumentando o emprego, o PIB, o valor real dos salários dos trabalhadores e assim nós vamos retomar o crescimento. É fundamental também, aliado à redução de impostos, ter uma equivalente redução dos gastos públicos. Distorções como falta de capacitação, de planejamento, aliada a gastos crescentes, impedem uma melhoria na prestação de serviços públicos. O resultado é que, em lugar de um Estado eficiente, nós temos uma máquina inchada e cara, o que exige uma contenção das despesas na prestação de serviços públicos, sobretudo os que podem impulsionar o crescimento, como, por exemplo, investimentos em infraestrutura.
A prova disso é que somente nos últimos 8 anos, as despesas do Executivo de Goiânia quadruplicaram e chega hoje a 1,8 bilhão, sendo que no mesmo período o gasto com o pessoal subiu 100%, fazendo as despesas com a folha crescerem acima da receita do município. A Prefeitura de Goiânia, que deveria resolver os problemas da cidade, hoje se transformou num problema para a cidade. A corrupção, a burocracia, a carga tributária elevada, o regime tributário complexo, infraestrutura ruim, mão de obra cara e despreparada dificultam a vida das empresas, aumentando os riscos de investimentos. E com riscos maiores, os empresários investem menos, reduzindo também a competição e a produção. E assim voltamos a um quadro de crise, diminuindo a arrecadação pública. Para que as empresas possam voltar a crescer e produzir num ritmo acelerado, gerando empregos e arrecadação de impostos, é preciso eliminar a burocracia, simplificar a legislação, incentivar investimentos e, acima de tudo, reduzir impostos e não aumentá-los. Quero dizer que esse reajuste proposto, além de abusivo, é imoral e inconstitucional, porque acarreta majoração desproporcional, irrazoável e exagerada do imposto em questão, violando os princípios constitucionais do não confisco e da capacidade contributiva, previsto no artigo 145, parágrafo 1º da Constituição Federal. A Constituição prevê que os impostos têm caráter pessoal e são graduados segundo a capacidade econômica do contribuinte. E é fato que o salário dos trabalhadores de Goiânia não subiu na mesma proporção do aumento em questão. O aumento desproporcional do IPTU enriquece o erário municipal na mesma proporção que empobrece os contribuintes, atingidos pela exorbitante exação. Contribuinte que, na maioria das vezes, precisa recorrer ao próprio bolso para atender às necessidades básicas que deveriam ser melhor oferecidas pelo poder público. Pesa ainda o fato que a maioria da população goianiense é radicalmente contra o aumento, acima da inflação. E os nobres vereadores, representantes aqui do povo, têm o dever moral e constitucional de atender aqueles que os elegeram. Lembro ainda que nenhum vereador se elegeu a deputado, e eu acredito que foi exatamente pela repercussão negativa que está. 2, né? Então eu peço desculpas porque para mim não tinha sido nenhum. Isso. Mas eu acho que ele era para ter sido mais, mas não foi por causa da repercussão negativa, a opinião minha. Os vereadores, então, vocês têm o direito legal de aprovar qualquer aumento do valor do IPTU. Mas se assim o fizerem, irão contra a vontade do povo goianiense e certamente serão lembrados nas próximas eleições. Obrigado. Obrigado. A proposta então do Marcelo é um não aumento, né, e automaticamente seria aplicado o índice inflacional ao tributo para o ano que vem. O próximo inscrito, e só, Marcelo, a informação para você: os vereadores que foram eleitos deputados Virmontes, Cruvinel e Charles Bem. Então, o próximo inscrito. O próximo inscrito é o senhor Ivan Hermano Filho, empresário. Você vai ler? Alô, boa noite a todos. Gostaria de saudar a nossa presidente Elenia pela gentileza de abrir a casa aqui aos empresários e ao povo, e na pessoa da vereadora doutora Cristina, saudar todos os vereadores aqui presentes e todos os empresários e todos que aqui se encontram. Eu estou aqui hoje como presidente da Associação dos Condomínios Horizontais do Estado de Goiás. Senhores vereadores, um momentinho de atenção, por favor. Eu gostaria que os senhores soubessem, se não sabem, que aqui hoje em Goiânia nós temos mais de 20 mil famílias que moram ou são proprietários de lotes em condomínios horizontais. Os moradores de condomínios horizontais, eles pagam 2 vezes. Desde que adquiriram lotes, sabiam que pagariam 2 vezes. Eles pagam para a prefeitura, o IPTU e o ITU, e nada recebem dentro dos condomínios. Lógico que recebem fora dos condomínios, a gente sabe disso. Mas eles também pagam para suas associações para que tenha recolhimento de lixo, para que as faixas sejam pintadas, para que as podas de árvores possam acontecer. Então, efetivamente, pagam 2 vezes. Em minhas mãos está aqui um ofício
que encaminha a todos os vereadores 5.716 assinaturas de famílias que estão extremamente insatisfeitas com a situação do IPTU e ITU da nossa cidade. O ofício que encaminha essas assinaturas eu gostaria de ler para os senhores agora. Ofício número 01/2014 da ASCOM. Excelentíssimos senhores vereadores da Câmara Municipal de Goiânia. Prezados senhores, a par de respeitosamente cumprimentá-los, vimos através deste encaminhar em anexo o abaixo assinado de todos os moradores de condomínios horizontais, apresentando descontentamento da planta de valores de nossa cidade com aumento abusivo do IPTU e ITU. Solicitamos a atenção de vossas excelências para rever a questão acima citada e apoiar toda a cidade em uma forma justa contra o aumento como agora é proposto. Certo de contar com vossas atenções, agradecemos antecipadamente e externamos nossos votos de estima e consideração. Assinado ASCOM Brasil. O que nós propomos efetivamente? Foi discutido com os presidentes das associações de condomínios horizontais, entendemos que é necessário que haja um aumento. Sabemos que, assim como um diretor dessa casa colocou no Jornal Popular e fez a conta, nos últimos anos, quando se diz que não houve aumento, houve sim correção inflacionária de 70,66% de aumento. Então nós propomos, com essas 5.716 assinaturas, a nossa proposta é que não exceda a 30% o aumento. E um detalhe, nós não queremos entrar na discussão se é planta de valor, se é zona fiscal, se é o que for, porque o bolso do trabalhador, o bolso do empresário não conhece isso. Ele conhece o que ele ganha a mais em um ano. E ninguém, ou quase ninguém, consegue 58,7%, 57,8% de aumento em um ano. Então propomos que o teto máximo seja de 30% no máximo. Ninguém, pois é, nós estamos falando. Aí eu vou explicar o que acontece. Ok. Os condomínios em reunião entenderam que a planta de valores deveria ter sido atualizada, de valores imobiliários, não foi por uma questão que só cabe à prefeitura. Quer dizer, mas nós não podemos ser prejudicados de que de uma hora para outra suba, porque na verdade é 100%, porque 57,8% agora, quase 100%, e mais 30 e pouquinho no ano que vem. Nós estamos falando de quase 100%. Eu estive presente na primeira reunião na prefeitura, nós perguntamos o porquê dos 100%. O João Walter, que é o secretário, explicou que a prefeitura fez uma conta inversa, que precisava de 100%, então simplesmente ia ficar 57,8% agora e 30, alguma coisa no ano que vem. Nós achamos absurdo. Respondendo ao que o senhor perguntou, 30% nós entendemos que é o máximo aceitável por não ter havido essa atualização da planta de valores. Ok? Então, eu gostaria de encaminhar. Essa rebaixada é para todos os vereadores. Gostaria de encaminhar então a doutora Cristina para que, em nosso nome, dê ciência à mesa diretora da Câmara e aos demais vereadores que aqui estão ausentes. Convidamos o vereador Giovanni Antônio, próximo inscrito, e gostaríamos também de registrar a presença do vereador Divino Rodrigues. Boa noite a todos. Quero cumprimentar inicialmente a mesa dos trabalhos, a pessoa da doutora Cristina, a vereadora doutora Cristina, ao mesmo tempo parabenizar e cumprimentar pela iniciativa da realização dessa audiência pública, bem como o presidente da CIEG, conjuntamente a Eleni, e também o Leopoldo, o presidente da CIEG Jovem, o vereador Anselmo Pereira. E boa noite a todos mais uma vez. Bom, quero iniciar primeiro contrapondo um argumento que tem sido utilizado principalmente pela representação do Poder Executivo lá do Paço Municipal. Quando nós tivemos, e eu tive a oportunidade de participar da primeira audiência pública que foi realizada lá no Paço Municipal, e ouvi da boca lá de secretários que nós estaríamos politizando esse debate, essa questão desse projeto, que não é verdade, porque a todo tempo, a todo momento nós acenamos, inclusive na busca do diálogo, do debate, para buscar uma melhor alternativa, uma melhor solução, porque não somos contra
que o Poder Executivo possa arrecadar, porque é necessário ela arrecadar para fazer face ao atendimento da demanda de obras e serviços existentes hoje na nossa capital. E nós temos consciência disso. Nós só queremos que seja feito com critérios justos que justifiquem uma proposta a ser encaminhada lá para o Poder Legislativo. O outro argumento utilizado sempre pelo Executivo é que se justifica essa correção, esse valor, porque tem 9 anos que não é feito o reajuste, né, da planta de valores. O que não é verdade. Para começar, não são 9 anos, são 8 anos. E que ao longo desse tempo, que é de 2006 para cá, que ao longo desse tempo foi aplicado ano a ano o índice inflacionário. Ano a ano aplicou-se o índice inflacionário. Então não sustenta essa argumentação dada pelo Executivo no intuito de querer justificar essa proposta maluca, porque até agora nós não conseguimos compreender, entender onde que chegou esse índice de 57,8 e depois mais 29, qualquer coisa, que nós inclusive questionamos lá o secretário Geoval e ele divagou e não soube explicar e dar uma resposta de forma consistente de onde chegou esse índice. E dizer que a atualização da planta de valores é para fazer correção das distorções, é para corrigir distorções. Isso não significa que a planta de valores ela tem que ser um instrumento para reajustar para arrecadação, para cálculo de IPTU e ITU. Ela é para corrigir distorções, acima de tudo é isso. Não pode ter essa concepção que está sendo colocada, mesmo porque tem determinadas regiões de Goiânia que até mesmo por intervenção do próprio poder público, que às vezes faz uma intervenção de trânsito, que faz eles valorizar o imóvel, principalmente comercial, principalmente os imóveis comerciais. Às vezes o poder público, ao autorizar a implantação de uma feira em determinada quadra, em determinada rua, também vai promover a desvalorização de alguns imóveis. Então, planta de valores é para corrigir distorções, é para fazer justiça fiscal, é para fazer essa correção. Valorizou tanto em determinada região, em determinado bairro, vamos aplicar. E nós não podemos desprezar esse trabalho que foi feito por essa comissão. Nesse aspecto eu concordo com a proposta do vereador Anselmo e do Zé de não desprezar esse trabalho que foi realizado pela atualização da planta de valores, que deve ter observado todos esses quesitos com relação, e o vereador Zulinho também participou dela, com relação onde ocorreu a devida valorização de cada imóvel em cada região aqui do município de Goiânia. Mas eu discordo com relação de manter essas alíquotas. As alíquotas nós não podemos manter sob forma alguma, porque o grande erro do Poder Executivo foi encaminhar o projeto de alteração das alíquotas sem estar presente o projeto de atualização da planta de valores para que pudesse ser feita uma simulação, né, do que seria o impacto nisso para o contribuinte no final. Esse foi o grande erro. Tinha que ter encaminhado conjuntamente as duas propostas, a alteração da alíquota conjuntamente com a atualização dos valores da planta de valores. Então foi por isso que ocorreu todo esse problema. Então, já está esgotando meu tempo, eu quero reafirmar a minha proposta, que vai muito de encontro que falou o colega vereador Tiago, que falou aqui com precisão, que nós defendemos. Aplica-se nesse primeiro momento apenas o índice inflacionário. É isso que tem que ser aplicado, porque nós não podemos pagar o preço, né, dessa omissão por parte do poder público, dessa falta de planejamento, que não faz as coisas de forma planejada, não debate, não discute com antecedência, envolvendo toda a sociedade, toda a comunidade, mas chega lá aos 45 segundos tempo, como colocou o Tiago, e nós somos agora ter que, né, adequar uma situação dessa em tão pouco tempo, sem o amplo debate, sem a ampla discussão. Então nós concordamos dessa forma que é feita pelo Poder Executivo. Então aplica-se o valor inflacionário nesse primeiro momento, mantenha o projeto que foi feito da atualização desses valores da planta de valores de todos os imóveis, para que nós possamos de uma vez por toda promover essa tão falada e propalada justiça fiscal. Então nós nunca vamos corrigir essas distorções. Mantenha ele lá e vamos trabalhar as novas alíquotas através de simulação para que possa aplicar a partir de 2016.
mantém lá para ter o tempo necessário para o debate, a discussão nessa atualização. No primeiro momento, aplica agora o índice inflacionário que vai valer para 2015 e mantenha tramitando o projeto da planta com a comissão permanente para estudar, elaborar, discutir, debater, que leve um ano, que ainda vamos ter tempo suficiente. E aplica para 2016 aquilo que nós possamos fazer essa justiça fiscal e avaliar, acima de tudo, a capacidade contributiva de cada cidadão. Então essa é a minha proposta, viu, doutor? Agradecemos ao vereador, a sua fala. A mesa convida para fazer parte da mesa o senhor José Carlos, presidente do Cinti Lojas. O próximo inscrito é o senhor Paulo Roberto da Costa, empresário. Gostaríamos de lembrar a todos que o tempo é de 5 minutos. As inscrições estão sendo feitas com a Cíntia, né? Vocês perceberam que tem um dar na vida que é muito representativo, né? Paulo Roberto da Costa. Só eu queria fazer aqui duas reflexões sobre o processo, que eu acho que a gente pode contribuir. Está na linha do que quase todos os vereadores falaram. As alíquotas que foram aprovadas, que são progressivas, ela com certeza traz uma justiça fiscal muito maior do que as zonas fiscais. O que acontece com zona fiscal? Em Goiânia é dividida em 4. É que, por decreto, por lei, nós estamos dizendo, olha, determinada região, quem mora lá tem que ser rico. Então, por isso nós vamos definir que aquela alíquota daquela região ela é mais cara. Como é que fica uma pessoa que há 40 anos comprou um terreno, vamos imaginar aqui no setor Marista, no setor Bueno, no Jardim América, nos bairros que hoje é primeira e segunda zona, como é que ele fica? Por decreto, ele por si só, ele tem que ter capacidade para pagar aquela alíquota maior. Então a gente percebe que isso não traz a justiça. Imagina, se alguém herda também um determinado imóvel, não necessariamente ele está herdando a renda do pai, né? Então isso acaba trazendo uma distorção. Então eu penso que se a planta de valores de Goiânia já está distorcida, como todos nós sabemos e acreditamos, quando se aplica linearmente um índice sobre ela, a gente está potencializando, estamos aumentando ainda mais as diferenças. Então, você está vendo que tem uma incoerência muito grande. Ao mesmo tempo que a gente fala que precisa da nova planta para tirar as incoerências e que de fato existe, até porque tem lugar até que desvalorizou. Se pegar o centro de Goiânia hoje, ruim como ele está, degradado como ele está, provavelmente tem casos que devem ter diminuído. E isso tem que ser adequado também, para mais ou para menos. Então eu fico pensando que o melhor formato é pegar o que está lá. Não que eu acredito que aquelas alíquotas sejam boas, mas não vamos discutir isso agora, esse não é o momento. Porque quando eu digo isso, é porque existe discrepância assim, entre a alíquota mais barata no menor valor e o maior, tem aumento de 200%, que é 0,2% para o residencial, 0,6% para imóvel acima de 800 mil. Então vai para 0,6%. Então tem um aumento de 200%. Se a gente fizer uma comparação, por exemplo, com o imposto de renda, quem paga menos imposto de renda paga 15%. Quem paga mais, que é uma alíquota de 27%, nós estamos falando de uma discrepância entre o que paga mais e o que paga menos de 83%, que é o imposto sobre a renda. E o imóvel não é imposto sobre renda, é imposto sobre a propriedade, que por si só, como nós temos uma alíquota, do imóvel que vale mais, ele paga mais. Mas, sem entrar nessa polêmica, fica aí uma proposta. A planta de valores está feita.
apesar de ser uma planta genérica, deve ter algumas distorções e existe lá uma comissão para analisar essas distorções dentro da prefeitura, mas eu acho que se a gente estabelecesse a planta de valor que já foi aprovada, que foi feita, e que as alíquotas já aprovadas incidisse sobre elas, e se a gente colocasse um aumento a inflação do ano e depois anualmente fosse colocando 20%, dentro de 3, 4, 5 anos a gente estaria tirando todas as distorções e a prefeitura também acho que ficaria feliz. Provavelmente nesse primeiro momento vai ter caso que não daria nem para aplicar os 20%, porque como nós colocamos, no centro da cidade provavelmente teve decréscimo ou empatou. Então, se a proposta seria aumento de inflação mais 20% até chegar no topo da planta de valores aprovada. Acho que aí estaria uma justiça. Próximo inscrito, o senhor Ricardo Canta Claro. Boa noite a todos. Na primeira audiência pública que eu compareci lá no Paço Municipal, eu chamei a atenção da questão da moralidade do aumento, comparando com a questão de qual o dever de casa que a administração municipal tem feito em termos de enxugar e racionalizar os seus gastos, primeiro, antes de vir tirar da sociedade mais esse absurdo que ela está propondo. A gente vê a prefeitura ainda esbanjando gastos, por exemplo, só para citar um dos inúmeros, né? Ao passo que ela reduz o número de comissionados, mas na realidade triplica o gasto com eles. Isso é um dos exemplos absurdos que existe lá. Eu acho que primeiro deveria fazer o dever de casa, como a gente faz na nossa casa, propriamente, nas nossas empresas, para poder sobreviver e fazer face aos aumentos de custos, sem poder impor aos nossos clientes, aos nossos familiares, um aumento como esse está sendo proposto. Agora, o que eu gostaria de chamar hoje a atenção por um fato é que, na realidade, os vereadores se preocupassem com a reação da população, da sociedade, dos seus eleitores. Procurando uma analogia com a questão assim, psicológica, questão das relações, nós, como empresários, somos obrigados, por termos clientes, que agradar e atrair clientes, atender clientes, que dependendo disso para nosso negócio sobreviver, a saber a opinião deles. Quando a gente pesquisa clientes, lógico, o ótimo é aquele cliente que fala que está satisfeito, que quer voltar, que quer isso, então esse é o ótimo. O ruim é aquele que diz que está contrariado, que reclama, que vai, que aponta problemas, etc. Esse é o ruim, mas ele não é o pior. O pior é aquele que simplesmente some, desaparece. Então, eu não sei como é que vocês têm visto a participação da população de uma forma geral nesse debate, mas com certeza a gente observa aqui, eu já observei em outros, aqui não é uma casa onde as pessoas comparecem por relação de subordinação ou porque se não aparecerem aqui vão perder alguma coisa e deixar de ser contemplados. Aqui todo mundo vem voluntariamente, porque está interessado e se dispôs a vir, porque tem interesse. Agora, o fato de não vir aqui ou noutros não quer dizer que a pessoa não está interessada e que ela não vai manifestar a sua opinião, principalmente na eleição, porque aquela pessoa que simplesmente afasta, desconhece, aquela é a mais contrariada e ela vai manifestar a sua opinião na hora própria. Então isso aqui precisa ser relembrado. Isso se aplica em qualquer relação entre as pessoas. Na própria relação afetiva, por exemplo, conjugal, se preocupa quando sua esposa, seu marido reclama muito, está sempre criticando, querendo tal, ele está querendo que você melhore. Ainda é uma situação ruim, mas não é a pior. Agora, o dia que ele esquecer de você, você pode pensar, já arrumou outro, né? Então, eu gostaria de chamar essa atenção para vocês, né? Obrigado. Minha proposta, então, para finalizar, como proposta, é que, diante dessa argumentação, principalmente a racional que eu fiz no início, de que a prefeitura não fez o dever de casa,
ela não tem o direito de aumentar o tributo. Então a proposta é pelo não aumento. Essa é a proposta. Objetivo. Obrigada pelas palavras, senhor Ricardo Canta Claro. O próximo inscrito é o senhor Fernando Haas. Boa noite. Eu não sou muito bom de fala, não. Queria cumprimentar a todos. Mas eu acho que as questões que têm que ser discutidas são mais questões filosóficas. E o que esse senhor falou aqui foi perfeito. Porque eu acho que todos os vereadores, todas as pessoas, antes de ser político, já foram alguma coisa no sentido de comerciantes, dono de casa. Sabem o valor das coisas. Então a gente tem que tampar o buraco para depois colocar água. O que a prefeitura está querendo fazer é colocar água num tambor furado. Eles têm que ver, pensar, ter inteligência de pensar em querer mais recursos para a prefeitura, adensando mais a cidade, para não gastar muito mais com esgoto, com transporte, com levar água, saneamento básico para todas as regiões, e continuem os moradores da cidade todos insatisfeitos. O que tem, Goiânia é uma das cidades, se vocês pesquisarem, é uma das cidades que tem menos adensamento urbano do mundo. Tem muito espaço para crescer em várias regiões, em torno do centro de Goiânia, setor aeroporto, setor Crimeia, Crimeia Leste, setor Centro-Oeste, setor Marechal Rondon, muitas regiões, setor Coimbra, que a prefeitura poderia, se quisesse, usar a inteligência para aumentar a arrecadação, se voltar para esse setor. Mas não, estão querendo aumentar impostos indiscriminadamente. Eu sou totalmente contra o aumento, além da inflação, porque ninguém ganha, nenhum contribuinte está ganhando mais além da inflação. Além do que, esse momento, esse ano de 2015, o ano de 2016 e por aí em diante, estão se aproximando, não estão com nuvens muito claras. Está parecendo que vem muita chuva e trovoada, ainda mais essa lambada, né? Lambança e lambada em cima do contribuinte, não está certo. Gente, se vocês tiverem um mínimo, vocês vereadores, um mínimo de sensibilidade política, aprovem 0 de aumento. No máximo, essa alíquota progressiva, que eu acho que mais faz justiça fiscal em cima da planta de valores já existente. Muito obrigado. Próximo inscrito, vereador Azulim. Boa noite a todos e a todas. Cumprimentar a companheira doutora Cristina, autora dessa propositura. Cumprimentar a todos os colegas, cumprimentar em nome da SEG, que é a presidente, Lenir, cumprimentando a todos. Essa plenária, até fiz questão de deixar isso falar por último. Queria antes ter ouvido o Anselmo, mas o Anselmo sempre deixa para falar por último. Já falou, cheguei atrasado. Mas eu estou ali sentado observando, principalmente, não os vereadores, mas observando a população, principalmente os empresários de Goiânia. E tem uma contribuição muito importante pelo crescimento de Goiânia. Estava comentando com o vereador Paulo Magalhães aqui agora, cada comércio fechado é 10, 15 famílias desempregadas. Agora esse imposto, eu já estou na Câmara tem 13 anos, eu nunca vi a população tão atenta. Mesmo às vezes o companheiro falou que a população não está participando, pelo contrário. Eu sou vereador, moro na periferia e estou vendo uma participação popular muito grande. Nas feiras, no supermercado, no açougue, na padaria. O assunto hoje em Goiânia se chama IPTU. IPTU e ITU. A imprensa está tendo um papel fundamental. Eu confio muito no Poder Legislativo. Eu tenho que acreditar nesses 35 companheiros que estão lá presentes, porque a pressão é muito grande do Executivo. E nós, vereadores, infelizmente, dependemos muito do voto.
Ah, se eu não trocar aquela lâmpada ali, eu não vou votar em você. Ah, se eu não tampar aquele buraco na rua, eu não vou votar em você. Ah, se eu não tirar um entulho. Mas nós temos que pensar diferente. Se nós for pensar nessa pequenez, se nós for pensar só nessas pequenas coisas que não, o vereador não é obrigado a atender, é obrigado a atender. Mas se a gente não pensar maior nesse momento importante, que eu acredito numa reforma política muito grande, e nós na Câmara temos que começar a fazer a diferença. Eu confio, não vou desistir, estou conversando pessoalmente com cada colega vereador e estou vendo a dificuldade. E quando chega em dificuldade ali no plenário, é porque lá fora a população está atenta. Eu não vou arredar o pé de nenhuma audiência, até para me aprender mais um pouco. Ouvir todas as classes sociais. Nós vamos ter uma reunião, uma audiência na região noroeste. Eu quero já deixar o convite a todos vocês para participar. Vocês veem que é importante. Então eu também quero deixar minha proposta aqui. Falou zero. Não tem motivo. Eu cito a região noroeste. Qual foi os benefícios para a nossa região? Ele fica aí, o prefeito, fica falando, ah, se não arrecadar, não vai ter como fazer isso. Criando um terrorismo na cabeça dos funcionários públicos. Tem funcionário público que me liga desesperado. Azulim, se não aprovar o IPTU, como que eu vou receber? Azulim, se não aprovar o IPTU, não vai ter o meu CMEI. Pelo contrário, a prefeitura não vai parar de arrecadar, não. Pelo terrorismo que está acontecendo, a população está pensando assim, que o ano que vem ninguém precisa de pagar o IPTU, todo mundo vai continuar pagando, mas com preço justo. E eu deixo aqui a crítica a esta administração. Se vem fazendo um bom trabalho, se vem aplicando os recursos, se vem tendo gestão, hoje nós não estaríamos aqui discutindo. Eu acredito que a oposição da Câmara, não quanto pior, melhor, pelo contrário, que eu sofro na minha região o descaso dessa administração. E não é aumentando imposto que a população vai ficar feliz. Então eu quero, para terminar aqui, agradecer mais uma vez a participação de todos vocês. E é importante nós, vereadores, ouvir mais vocês e às vezes até falar menos. Porque se a gente sai daqui com a empolgação a mais para estar trabalhando em prol dos nossos goianienses. Deixa aqui minha proposta, 0 de aumento. Agradecer ao vereador Azulim e anunciar a presença do ilustre vereador Firmondes Cruvinel, que é um dos deputados eleitos dessa última eleição, desse pleito. Azulim, eu só quero fazer uma complementação, tanto naquela apresentação pública no PAS, quanto na audiência pública na Câmara. Eu fiz esse questionamento em relação ao funcionalismo público municipal, não foi respondido, minha pergunta foi ignorada, mas existe um temor muito grande, vários funcionários nos visitando, mandando mensagem, pedindo socorro, de que existe aí uma pressão muito grande por parte da Prefeitura, ameaçando com demissão, retirar a gratificação, insalubridade, e não é desse jeito que a gente constrói uma cidade, não é desse jeito que faz política, na minha opinião. Está corretíssimo e nós temos que posicionar e defender, e não será culpa dos vereadores que não aprovarem o aumento, porque a população não suporta esse volume de carga tributária. Nós estamos tentando aqui discutir e achar um caminho mais coerente. Próximo inscrito, o senhor José Carlos, presidente de Sindilógicas. Bom, diversas pessoas que falaram antes de mim aqui já colocaram aí a expressão do que está pensando, está vivendo a população de Goiânia hoje em dia. O Marcelo colocou bem alguns itens, o Paulinho também colocou outros, mas eu queria fazer aqui um exercício de memória com relação ao ano passado, quando foi proposto 35% de aumento
no IPTU. E a gente apresentou uma proposta ao nosso prefeito. Uma proposta que foi estudada por essa casa aqui, junto com o Cid Lojas. O Cid Lojas representa hoje 20 mil empresas só em Goiânia, que tem em torno de uma média de 5 funcionários por empresa. Essas empresas pequenas, que como disse a Eleni, nosso segmento não é composto somente por grandes empresários. 95% da nossa base são de pequenos e microempresários. Porém, essa proposta não foi aceita pela prefeitura, embora a gente tenha sugerido 12%, que era os 7% mais ou menos da inflação do ano passado, mais 5% de reposição. Se existe uma distorção, e aí vai para quase 8 anos, né, que você disse, foi erro das duas últimas administrações. E se a gente está falando aqui em justiça, não é justo colocar a população para pagar um erro administrativo do gestor, ou dos últimos 2 gestores. É lógico que a gente entende que qualquer um precisa de ter arrecadação para atender aqui, como disse o Carlos Soares, as necessidades do município. Entre elas, existe de um bom gestor e de representantes legítimos que atendam e compreendam as necessidades dos cidadãos goianienses. Mas o Cid Lojas fez essa conta juntamente com a Federação do Comércio e com a CIEG no ano passado e apresentamos essa proposta de 12%. Na ocasião, o Bloco Moderado, e o Zander estava nisso, coordenando junto com a gente, o Bloco Moderado, solicitou que a gente aceitasse aumentar esse reajuste até 17%. 14%. Se isso tivesse sido aceito democraticamente pelo prefeito, ele não estaria passando a situação que está passando hoje, porque teria entrado mais de 100 e tantos milhões na época para dentro do que ele precisava, metade do que ele precisava. Mas ele não aceitou, e aí acabou sendo obrigado, depois daquela debate todo na Câmara, e eu acho salutar o debate todo que houve, e a participação dos vereadores que houve, ele acabou tendo que dar somente o aumento da inflação, e aí ficou sem caixa. Nos últimos meses, o que vem acontecendo em Goiânia é que ele vem matando a galinha dos ovos de ouro, ou seja, vem prejudicando o comércio com algumas atitudes que diminuem a arrecadação do município. Comércio, indústria, que também acaba sendo afetado por algumas atitudes. Portanto, nós temos uma proposta sim, a mesma proposta que foi feita no ano passado, que seria a inflação mais 5%, e que isso seja repetido nos próximos anos até que se encontre uma saída através de uma ampla discussão da sociedade, através dos nossos representantes, para que a gente possa encontrar e adequar essas distorções que você falou. Então a gente precisa saber quem são nossos representantes, e eu queria aqui chamar a atenção dos nossos vereadores, porque é um compromisso do Cid Lojas manter acesa essa discussão até a próxima eleição. Como eu disse ao Tavares, isso não é uma ameaça, simplesmente é um exercício democrático. A gente tem o dever de mostrar aos nossos funcionários, que somam mais de 120 mil, e aos nossos clientes, que somam milhões, que estão vão pagar esse IPTU, que um aumento abusivo vai parar no pãozinho, vai parar no tênis, vai parar na camiseta, vai parar em toda a mercadoria. Então a gente o Cid Lojas se compromete, eu sei que tem ali outras entidades como a CIEG, CTL, FEComércio, outros sindicatos, está aqui o Maurício, que é presidente do Sincopestas. Nós vamos manter o serviço de vocês no conhecimento da população até 2016. Se vocês estiverem cumprindo as tarefas de vocês, que é nos representar, isso vai ser uma propaganda. Então a gente se compromete a manter isso vivo até 2016. A nossa proposta, eu repito, é a inflação mais de 5%, até que se encontre uma maneira de corrigir essas distorções. O vereador Paulo Magalhães pediu para falar, tem que ter um compromisso. Se os outros inscritos concordar, o vereador Elias e José Simão Neto. Ele vai falar rapidamente. Boa noite a todos. Eu não vou falar,
porque estou ouvindo mais para falar menos. Eu quero pedir licença para a minha presidente, que me fez um convite pessoalmente. Nós temos uma reunião agora do outro lado da cidade, 8h30. E vocês sabem que para atravessar a cidade não é fácil. Mas quero estar ouvindo, participando de todas as audiências. E no final, nós vamos fazer uma medição para saber o caminho que nós devemos tomar. Não por medo de ameaça, não. Pela nossa consciência. O vereador não tem cabresto e nós estamos lá, somos empregados da população. Então nós vamos ouvir a população e vamos realmente botar de acordo com a nossa consciência e com a condição financeira de cada um. Muito obrigado, uma boa noite a vocês e peço licença para minha retirada. Obrigado. Próximo inscrito, o senhor José Simão Neto. Depois de José Simão, o senhor, vereador Elias. Vai, claro. Boa noite a todos. Cumprimento a mesa. É um prazer estar aqui. Dirijo Goiânia. Tenho a responsabilidade de conduzir para os bons caminhos. O que eu quero enfatizar é o seguinte: hoje em dia, falar em aumento de 58% não cabe mais no Brasil e em qualquer lugar do mundo. Nós estamos vivendo um momento tão sério, nos aproxima para a crise, o país não vem crescendo, todos estão empenhados no melhor possível. Eu gostaria de fazer o seguinte: como podemos tratar os desiguais iguais? O aumento desse, com certeza, é de 100% que prejudica todos. Porque eu vejo um grande fator psicológico entre esse aumento e o momento atual. Eu moro em Goiânia há 52 anos. Há 52 anos, eu nunca presenciei uma administração tão negativa para a nossa cidade. É voz corrente que o prefeito, e nós temos o pior prefeito da história de Goiânia. Isso é sério, isso é a boca do povo, não é uma pessoa ou outra, não. Infelizmente, nós tivemos uma administração péssima. Como é que eu saio de uma administração negativa e já proponho no outro dia 70, 80, 50, isso é um fator psicológico muito sério. A população está assustada com a administração. Então, o que a gente quer pedir é o seguinte: é que vamos ter mais cuidado, os vereadores são responsáveis, o prefeito é responsável, ele tem consciência, ele tem que parar um pouco para pensar. Aquele que discurso na sala escura, analisando como é que foi o passado dele. Isso não é brincadeira, não. Isso é sério. Então, você veja bem, como é que pode qualquer entidade pública ou privada, ninguém suporta o país, o Brasil começou a apresentar a sua fadiga, que nós só vamos esperar. A fadiga brasileira é o seguinte: qual é a empresa, qual é a entidade pública que aguenta, que suporta, que a mão de obra representa 60% ou 65% da sua arrecadação? Isso é imoral. Não, isso é imoral. Agora, a administração tem que pegar a arrecadação dela, tirar 65% para a mão de obra, pagar juros e pagar a dívida dele, o financiamento que ele tomou. Gente, isso não é brincadeira, não. O país começa a apresentar fadiga, e a fadiga começa no distrito, é na prefeitura, é no estado e cai na nação. Então nós estamos já fadigados, ninguém suporta isso. Pensa bem, você arrecadar numa empresa 165 para mundial, está errado. A nação brasileira está errada. Então, outra situação é sobre a falência do setor público. Então, a nossa proposta é o seguinte: porque todo ano, até hoje, todo ano eu recebi aumento no meu IPTU. Então, seria 6% mais 2% de aumento. Eu vou copiar 6% mais 5%. E aí, no ano que se aproxima,
esse assunto seja devidamente, com mais calma, tratado, que a população não aguenta. Isso não é novidade para ninguém. Então, o que vamos fazer? Vamos de cabeça fria, vamos tratar do assunto do ano que vem, que acho muito. Nós vamos aumentar 30%, mas a partir de 2016, 17, 18, de forma tal que dê fôlego para a população. Obrigado pela atenção de vocês. Já fala o senhor José Simão Neto, empresário. Agora vamos ouvir o vereador Elias Vaz. Aqui, Fia. Mas eu fiz questão, viu, gente? Boa tarde, boa noite a todos, fiz questão de ouvir mais, para depois a gente poder se manifestar. Primeiro, eu queria fazer aqui uma observação, que o meu voto, eu já quero antecipar, eu não voto nem 0,5% a mais do que a inflação. Eu já quero dizer aqui. E eu vou dizer por quê. Ano passado, nós tivemos essa mesma polêmica e nós, numa reunião lá no Paço Municipal, estavam inclusive presentes 2 membros do Fórum Empresarial, o Ilésio e o Helder, e eu, na verdade, fiz uma sugestão que nós estávamos no impasse e a minha proposta foi que não se discutisse a questão da alteração para a aplicação desse ano, mas para a aplicação de 2015, que a gente passasse o ano discutindo. E a Prefeitura, de uma forma capciosa, ao apagar das luzes, enviou um projeto que inclusive foi votado no domingo, 10 horas da noite, para que não houvesse discussão suficiente com a sociedade. Então não vem com essa história agora, mas porque tinha que votar, porque não tinha prazo, fez isso de forma intencional, porque não queria discutir com a sociedade de forma realmente transparente. Então, dessa forma, fica difícil construir qualquer coisa realmente que seja viável na nossa cidade. Então, primeiro eu quero dizer isso. Segundo, é óbvio, mas todo mundo aqui tem manifestado, né, que a intenção de mudar os critérios da questão do imposto do ano é importante. É importante. É muito simples perceber isso. Não dá para entender a gente continuar com um empresário, com um comerciante no centro de Goiânia, pagando a alíquota 0,55, quando tem comerciantes dentro de um shopping pagando a alíquota 0,36. Isso não tem cabimento, como se o centro de Goiânia fosse onde fosse o bambambam, fosse o melhor local da cidade de Goiânia. E não é mais, né? No passar dos anos, em 1976, quando foi feito o Código Tributário, isso era uma verdade. Hoje não é mais. Por isso que a gente acredita que para fazer justiça fiscal, até mesmo entre os comerciantes, é preciso estabelecer uma regra, né, que é injusto. Por exemplo, o Carrefour está pagando 0,36 e uma pessoa que tem uma lojinha no centro está pagando 0,55. Isso é injusto. Quem tinha que estar pagando a alíquota maior é o Carrefour, e não quem tem uma lojinha no centro. Então é óbvio, isso aí a gente tem que ter acordo nisso. Agora, a Prefeitura quis misturar aumente a arrecadação com a discussão de justiça fiscal. E pior, com a clara intenção de querer só aumentar a arrecadação. E depois a máscara caiu, porque agora não tem discussão mais de justiça fiscal e ficou só a questão do aumento da arrecadação. E aí eu quero dizer algumas coisas aqui que eu acho que são importantes. Essa história do valor venal. Gente, o vereador Anselmo é vereador há mais de 20 anos. Vereador Anselmo, quando é que o valor venal foi o valor real aqui em Goiânia? Nunca foi. Então esse negócio de ser assim, não, mas o valor venal não está aumentando muito não, porque o valor venal não é o valor real. Ora, para mim o valor venal sempre foi uma referência, nunca foi o valor real. Se querem discutir que o valor venal passa a ser o valor real, vamos fazer, mas vamos rediscutir a alíquota. Porque sempre eles argumentaram que as alíquotas eram altas, porque o valor real não era, o valor venal não era o valor real. Então não venha com essa discussão dessa forma. Porque a forma que eles estão fazendo realmente é um absurdo. Outra situação. Ora, Paulinho disse muito bem aqui. Do jeito que estão fazendo, ampliando a justiça fiscal em Goiânia. Presta atenção, gente. Eu, inclusive, levantei a discussão essa semana com uma fala, inclusive, do Zé Marcos, que presidiu a planta de valores. Ele disse textualmente, que eu gravei, né? Tá na internet isso, inclusive, né? Está sendo gravado aqui, vai estar disponível de novo, né? Nós usamos inclusive essa referência, né? Que foi colocada, que ele disse que o centro de Goiânia não houve uma valorização. E é verdade, nos últimos 10 anos não houve, mas vai ter aumento de 57%. Olha que coisa absurda.
Então, se você reconhece que não teve valorização, mas mesmo assim aplica 57% de atualização imobiliária. Que absurdo isso! Então não dá para construir as coisas dessa forma. É continuamos produzindo injustiça ao mesmo tempo que esse projeto vai definir o metro quadrado do shopping de Passeio das Águas por R$16. Quando no Urias Magalhães, não é nem avenida, porque eu estou falando dos casos especiais, dos valores especiais, tem casos de se valer R$180. Então, uma pessoa que tem o metro quadrado, a referência é 180. Uma pessoa que tem um comérciozinho lá, vai pagar com referência de 180. O shopping Passeio das Águas vai pagar com referência de R$16. Isso não é, está longe de ser justiça fiscal, um negócio dele. E por último, eu quero concluir dizendo o seguinte: por tudo isso, esse projeto está repleto de ilegalidade. Atualização do valor venal é impossível, e isso para mim é questionável juridicamente, que haja uma atualização linear. É um absurdo a gente pensar que Goiânia inteira, todos os imóveis tiveram a mesma valorização. Isso por si só mostrou que não tem critério técnico nenhum. Se não tem critério técnico, é ilegal. E por último, a votação que foi feita na reunião da Comissão da Planta de Valores foi feita na semana passada, e o tempo de funcionamento pelo decreto do prefeito venceu em agosto. Portanto, foi feita uma reunião fora do prazo legal, na minha opinião também questionável judicialmente. Portanto, por todas essas questões, inclusive, pode ser passível de questionamento jurídico, da forma como está construído. Além de toda a injustiça, ainda, na minha opinião, esse projeto é ilegal. Por tudo isso que eu não voto nem 0,5% a mais do que a inflação. Muito obrigado. Bem, eu gostaria de chamar a Elenir e o Leopoldo. Eu, infelizmente, tenho que fechar um congresso agora. Tem 450 alunos lá na Camburi me aguardando para fazer o encerramento. Eu vou passar aí a presidência da audiência para o vereador Anselmo Pereira, que está aqui nos assistindo. Deixar claro para o Ivan que esses abaixo-assinados serão entregues como relatório. E fica claro aqui, quase que um consenso contrário a esse projeto, que eu também me posicionei desde o primeiro momento contrário a esse projeto. Ele é recheado de irregularidades, de inconstitucionalidade, é um projeto que vai contra todo o anseio da nossa população. Porém, e eu quero deixar aqui bem claro, o que nós temos também que questionar, refletir, é a situação em que se encontra a nossa cidade, a nossa administração. Não será fácil e nós precisamos também pensar como nós vamos agir diante de um não aumento. Esse projeto não terá meu voto favorável, não passa de jeito nenhum, mas nós também precisamos pensar como é que nós vamos aí trabalhar um caminho do meio, se é que esse é o interesse também da prefeitura, porque até agora não sinalizou em nenhum momento que há interesse. E isso fica claro quando ele não chama nenhum vereador que não seja da base aliada para apresentar o projeto. Nós, vereadores da oposição, tomamos conhecimento do projeto pela imprensa. Isso é uma desvalorização completa e absoluta dos vereadores. Então, é um momento onde se depende dos vereadores para aprovar um projeto e nós não somos valorizados. E eu quero deixar claro, e nós vamos levar a posição dessa audiência, que a grande maioria se manifestou contrário ao aumento, e automaticamente se aplica então o índice inflacional, e mais uma vez convidando vocês para presencialmente participar dessa votação na Câmara Municipal de Goiânia. Isso é essencial. Ainda não se tem data, mas vai ser amplamente divulgado aí por toda a imprensa. Quero agradecer a Elenir e o Anselmo aí, e pedir o apoio de vocês para finalizar. Infelizmente eu já estendi até onde eu pude, mas eu tenho que chegar lá na Camburi em no máximo 10 minutos. Muito obrigada a todos, e isso será entregue ao prefeito de Goiânia. Maurício, tem proposta? Tem proposta?
Boa noite a todos. Não foi todo em vago a discussão do ITU e IPTU, não. Sobre IPTU e ITU, todos já falaram. Eu quero falar da condição de que a sociedade hoje está mais esperta. A sociedade hoje está mais participativa. Por muito tempo, nós autorizamos os senhores vereadores a fazer a nossa parte. E por muito tempo, os senhores vereadores, salvo exceções, fizeram a parte dos vereadores e não da sociedade. Hoje nós estamos vendo um movimento diferenciado. A população quer participar e exigir do seu vereador ou dos seus vereadores que faça aquilo que ela precisa fazer. Haja visto, não só aqui em Goiânia, mas os movimentos que estão se explodindo aí. Recentemente vocês viram lá em Florianópolis, uma invasão de terra, onde a própria população foi e tirou os invasores das terras. Então eu quero discutir com os senhores vereadores, como eu já participo de várias reuniões lá, inclusive levando cartazes. O nosso sindicato, ano passado, colocou o cidadão de olho no vereador e nós vamos continuar com essa. Quem está com a população está conosco. Quem não está com a população está fora. É o movimento que nós estamos fazendo. Se os vereadores de hoje não estão fazendo aquilo que a população quer, amanhã nós vamos escolher os candidatos que nós queremos sejam eleitos. Esse é o nosso sentimento. E nós vamos trabalhar isso nas nossas revistas, nós vamos trabalhar nos jornais, na televisão. Por que isso? Apesar de um dos vereadores terem votado conosco um dia lá na Câmara, ele virou e disse: aqui devia estar cheio de gente, cadê a população? A população não está aqui. Pois sabe, senhores vereadores, que a população está em cada um de vocês, que saiu no dia da eleição, foi lá e votou e deu 10 mil, 14 mil, 20 mil votos para cada um dos senhores. Então, quem tem que pedir a população lá no plenário somos nós. O vereador jamais deverá falar isso, porque essa população saiu e foi votar nele um dia. Então está dentro dele 10 mil votos, 5 mil votos, eu não sei quanto. O vereador está lá para trabalhar para a população. Gente, o povo já não aguenta mais de tanto aumento, de tanta taxa, de tantos encargos. Aí se diz: essa administração nunca teve tão ruim, nunca teve um prefeito tão ruim. Não é administração. Então o que precisa? O gestor não está bom? Troca-se o gestor. E essa proposta tem de vir dos vereadores que chegam e falam: esse prefeito é péssimo. Eu até acredito que não é péssimo. Eu acredito assim. É que hoje, para se eleger, se faz tanta sociedade do cargo, que na hora que ele vai governar, ele não escolhe os seus administradores, é escolhido para ele aquele que vai administrar com ele. Isso é um erro, isso tem que morrer, não pode existir mais isso. Eu, como administrador da minha empresa, eu não poder escolher os meus auxiliares, como é que eu vou administrar isso? Marcelo, isso tem que acabar. Esse jogo tem que acabar. Se elege uma pessoa, deixa ele escolher.
escolher livremente e eu escolheria os mais capacitados, seja onde estivesse. Hoje nós estamos vendo um dilema aí da presidente, né? É presidente, não é presidenta não, até isso está errado nesse Brasil. Né? A presidente não escolheu ainda o seu ministro. Né? O senhor Lula está dizendo, não, vai o Meirelles, o Meirelles foi bom. Né? E fica nessa luta. Gente, para com isso. Vamos começar então com uma célula pequena Goiânia, mas vamos fazer diferença. Um vereador que fala assim, não, eu votei com o prefeito porque eu tenho um compromisso com ele. E o compromisso com a sociedade? E o compromisso com a população você não teve? O prefeito não votou em você. Quem votou em você foi o povo. Então, a minha fala é isso. Questão do IPTU e IPTU já está discutido. A proposta é essa realmente, está a inflação. Né? Quem não fez o dever de casa, quem não trabalhou, agora quer colher. Quem não planta, não colhe, meu Deus do céu. É assim a vida. Né? Então, eu acho que eu não tenho que colher agora isso não. Até porque nós não damos conta mais. E olha, pensa o seguinte. Viu, vai. Lá no shopping, onde ali fica barato, e se ela fosse mais cara, quem paga não é dono de shopping, não. Quem paga é o empresário. Que está embutido no aluguel dele, ele vai ter que pagar. E outra coisa, o imposto que nós pagamos pesado mesmo dos nossos imóveis é lá no IPTU, lá na venda dele lá. Daí ele cobra pesado. Agora ninguém tem que pagar a prestação da sua casa, já é dele. Então, infelizmente, os vereadores que vieram aqui todo hoje, a maioria, acho que 100%, é contra. Né? Os que é a favor do prefeito não vieram. Né? Mas eu faço esse apelo. É uma na consciência. Né? Vamos voltar realmente com o povo. E sabe os senhores que fez um bem esse IPTU e IPTU, que é a população está muito mais aqui. Obrigado. Muito bem. Fala bem. Um carro da Madeireira São Francisco atrapalhando a saída dos outros carros. Madeireira São Francisco. Se tiver alguém. Bom, senhores, eu fui incumbido de fazer o término da audiência. Nós havíamos planejado a audiência de 1 hora. Foi colhido aqui várias sugestões sobre o projeto. É claro, é bom lembrarmos, muito bem dito por vários companheiros, e eu digo isso na prefeitura, que quem decide o projeto não é a prefeitura, é a Câmara. Cabe ao Executivo mandar o anteprojeto, cedo, tarde, pode, chegou. Aqui está a planta de valores. Esta planta de valores foi muito bem discutida. Me desculpem aqueles que acharam que não foi. Estou falando de planta de valores, eu não estou falando de atualização de lançamentos de tributos. Eu vejo o repórter falando na televisão, olha a planta de valores, não tem nada a ver com planta de valores. Nós estamos discutindo neste projeto, é lançamento de tributos para o exercício de 2015 e 2016. E estamos ouvindo a população. É o dever nosso de vereadores. Aqui estão os vereadores interessados. Não significa que os que não vieram também não são interessados, devem estar em outras missões. Como a própria autora da matéria tem que sair. Porque o vereador também tem outras atribuições extras. Agora eu vejo que foi anotado, eu tenho certeza absoluta, e nós vamos fazer constar esta audiência como audiência oficial deste projeto. Não audiência por acaso, não. O que está sendo gravado pela TV Câmara, o que vai ser compilado, vai constar da audiência do projeto que está em tramitação da Câmara. Nós queremos agradecer a CIEG por ter nos emprestado o ambiente. Eu disse no começo que aqui é o setor produtivo, é o que gera riqueza, é o que é mais penalizado, não por esse imposto só não, por toda a pesada carga tributária deste país. Questão de ordem, vereador. Quero só que fique registrado uma situação, na minha opinião, lamentável,
porque eu, por exemplo, tenho um grande apreço para o vereador Carlos Soares, não é de hoje, para mim não é nenhuma novidade o vereador estar aqui participando desse debate, mas eu lamento o secretário de Finanças não estar aqui, quero lamentar isso, porque se ele for só participar do debate, quando levar a carta dele, levar para o secretariado, que vão obrigados, porque ele, quando está perto da gente, eles falam que são obrigados aí, os cargos comissionados são obrigados aí na audiência pública. Se é só esse tipo de audiência pública que eles vão fazer, essa farsa, sinceramente eu lamento. Ele devia estar aqui hoje, respeitando uma entidade, um setor da sociedade que é muito importante, e ele sequer veio aqui ouvir, veio aqui dialogar. Então eu quero lamentar, eu acho que tem que ficar registrado e amanhã nós temos que apresentar isso como uma das questões, mesmo que as propostas foram colocadas, mas lamentar a ausência do Executivo aqui nessa audiência pública. Nós íamos tocar neste assunto. Tanto é que a Câmara agora, que está aqui o vereador Carlos Soares, que representa a base de sustentação do prefeito, teremos outras audiências. Já está marcado em alguns bairros e alguns segmentos. Nós vamos exigir que o corpo técnico da prefeitura vá nas reuniões, até para tirar dúvidas do que eles propuseram. O aumento linear de 57% e mais de 20 e tantos por cento, que vai chegar a quase 90%. Aqui tem propostas do vereador Selmo, do Zander, do Tiago, do Marcelo, do Ivan Armando, do Giovanni, do Paulinho da Tropical, do Ricardo Cantacaro, do Fernando Rassi, do vereador Zulino, do Cid Lojas e do Cinco Peças. Essas propostas nós vamos condensá-las. Vamos levar para os vereadores, para que eles assimilem o que a população está pensando e que nós possamos encontrar a melhor equação para este momento. Tem vários erros, já foram ventilados aqui dentro, erros cometidos pelo poder público, que deveria estar fazendo realmente seu exercício, e que lamentavelmente jogou dentro da Câmara Municipal o poder de decisão. E nós vamos decidir, provavelmente, com aquilo que o povo da cidade de Goiânia pensa, raciocina e realmente tem possibilidade de contribuir no desenvolvimento da cidade. Queremos agradecer ao doutor Eleni por essa oportunidade ímpar, como sempre ela e toda a nossa diretoria participando ativamente da situação da vida política e administrativa da cidade. O companheiro do Cid Loja, aqui presente, Carlos Soares, vereador Elias, que foi um dos autores do imposto da progressividade, e alguém foi muito feliz. O imposto, gente, ele é subjetivo. Lembrem-se disso. Está na Constituição. O imposto ele não é generalizado. Ele sempre será subjetivo diante daquilo que eu produzo e da minha capacidade. Tanto é que na prefeitura, é bom que vocês lembrem, tem lá uma banca, que eu faço parte, aonde ricos que já foram, vai lá pedir inclusive remissão de IPTU, porque adoeceram, não tem mais renda, e nós perdoamos 100%. 100%. Já perdoei gente que mora do Bueno, no setor sul, no centro e em outros locais. Por isso é que a lei do Código Tributário tem que ser realmente uma lei social. Tratar os desiguais da forma igual. E é isso que a Câmara vai querer fazer. Lembrar aos senhores que a Câmara está atenta e ela está acompanhando o desenrolar de todos os procedimentos, mas com uma oportunidade ímpar de ouvir os senhores que são os nossos patrões. Afinal de contas, os senhores pagam nós realmente para estar aqui, para trabalhar, para representar os bens e para falar e agir só aquilo que os senhores pensam e querem de bom para a nossa cidade. Lembrar também, nós podemos também promover a insolvência da prefeitura. Ninguém quer insolvência da prefeitura. Nós queremos que tenha uma prefeitura com renda, mas que nós possamos contribuir com essa capacidade contributiva. O recadastramento municipal é fator decisivo do sucesso de uma gestão da Prefeitura de Goiânia. Reunimos o Fórum Empresarial a semana passada, reunimos inclusive com o chefe de gabinete da Prefeitura de Goiânia, aonde o recadastramento de Goiânia é algo que, se não for feito, não tem equação que vai fazer com que nós possamos dar sustentabilidade à gestão administrativa da Prefeitura. Isso é sine qua non. Que gasta 1 milhão, que gasta 2, que gasta 5, mas com certeza vai realmente recuperar a evasão de divisas da nossa cidade. Queremos deixar de ser cidade dormitório, lembrar os senhores que nós já somos cidades dormitório.
Já somos, há 10 anos, era a cidade circunvizinha, agora somos nós. Nós não temos um polo empresarial, nós não temos um polo industrial de indústria limpa, não poluente, nós não temos um polo atacadista, e assim toda a rede produtiva está vazando para as cidades em torno de Goiânia. Esse é um perigo que nós estamos correndo nas administrações que não estão fazendo a tarefa de planejar e buscar recursos, principalmente do governo federal, para não pesar nos nossos bolsos, tá certo? A doutora Elenir vai fazer o encerramento, foi ela que abriu, e nós queremos agradecer que todas as manifestações aqui serão levadas ao Parlamento goianiense. Bom, para encerrar, eu queria principalmente, viu, Carlos, vereador Carlos, eu queria agradecer a sua presença aqui, como pessoa muito próxima ao prefeito, principalmente ligada ao partido do prefeito. Tem algo que eu queria muito registrar. O vereador Anselmo tocou num assunto relevante, que é o crescimento do PIB de Goiânia. A prefeitura não tem trabalhado para crescer o bolo, ela tem trabalhado para pegar mais fatia do bolo. E agora, no final do ano, o prefeito anunciou essa semana que vai mexer no estacionamento, tirar mais estacionamento da 85, justo na época do Natal, que é quando a gente espera vender mais. Esquecendo que a prefeitura é sócia do comércio e dos serviços. E que quando as vendas caem, a prefeitura é prejudicada, porque a receita dela vem do nosso bom desempenho. Se nós vendemos pouco, se nós prestamos pouco serviço, a receita cai. E o PIB de Goiânia não tem crescido. Goiânia está entre as cidades que mais demitiu no mês de outubro. Olha o sinalzinho de alerta aí. O que é que nós estamos fazendo para reverter isso? Eu vou te falar o que nós estamos fazendo para acentuar isso. Feira da madrugada, proliferação de ambulantes, proibindo estacionamento, comércio informal, roubo de cargas à vontade sendo distribuído à vontade nas ruas. É isso que nós estamos fazendo. A prefeitura está se esquecendo que ela é nossa sócia. Ela está olhando para o setor produtivo como inimigo. Não dialoga, não conversa. Eu já cansei de buscar diálogo com a prefeitura. Cansei. Ela tem que nos enxergar como sócios, que nós somos sócios, nós geramos receita. Quem é o setor produtivo? Setor produtivo é todo mundo que produz, é empresário, mas é empregador, mais empregado. Setor produtivo tirou o setor público, o resto é setor produtivo. Nós temos que ser parceiros. Mas existe uma visão de meia dúzia dentro da prefeitura que setor produtivo é inimigo. São os barões, os capitalistas, os bababá. Esquecem que nós somos os geradores de riqueza e que a receita está caindo. Nós somos sócios, nós temos que ser vistos como sócios. Neste final de ano, cuidado. Já temos pesquisas que indicam queda nas vendas superiores a 12%. Se piorar o estacionamento, neste final de ano, pode ir de 12 para 18. Nossa sociedade piora para nós, piora para a prefeitura. Alerta quem de direito lá, que nós sócios seremos afetados. Gente, boa noite, obrigado por vocês terem dedicado a noite de vocês, estarmos aqui juntos lutando. Juntos somos fortes.